Oi, pessoas, tudo bom com vocês? Gente, esse ano eu me aventurei a ler um estilo de literatura que eu nunca tinha me aventurado. Esse ano eu li 3 livros desse tipo de literatura e gostei? Não muito. Gostei muito de um deles, mas dos outros dois foi mais ou menos. Mas eu não me sinto culpada, eu já me senti muito culpada. Assim, ai, todo mundo gosta do livro e eu não. Porque, ok, né, gente? Tem estilos de literatura que a gente pode não gostar. E por que eu decidi falar sobre esse estilo que eu tô fazendo assim, um mistério, hein? Gostaram do mistério? Dá uma curtida. Porque eu logo entrego o assunto do vídeo logo no começo, né? Então, deixa uma curtida aqui que se vocês acham assim bacana esse mistériozinho. Mas então, por que eu resolvi falar? Ai, gente, peraí que tem um cabelo aqui na minha cara. Por que eu resolvi falar desse estilo de literatura que eu não gosto muito? Porque uma das muitas coisas de Carol é ter finalmente comprado este livro aqui, A História Bizarra da Literatura Brasileira. Eu sempre namorei esse livro. Encontrava alguns trechos dele pela internet, até já usei algumas informações dele aqui no canal. Mas eu finalmente consegui comprá-lo. E lendo, né, pensando assim, o que eu poderia falar no meu vídeo, tarará, fui procurar coisas nele e encontrei um capítulo que chama O Início da Literatura de Ficção Científica Nacional. E eu pensei, nossa, nunca pensei nisso. E daí, gente, eis que me deparo que o primeiro livro de ficção científica no Brasil foi de 1868. E fiquei pensando, uau, eu deveria saber antes dessa informação, né? Como eu deveria ser uma boa professora de literatura, eu deveria ter falado isso com meus alunos e nunca falei. Então, por isso que hoje, aqui neste canal amado, o assunto vai ser ficção científica. Entendo desse assunto? Não entendo. Por isso chamei uma convidada que vocês já conhecem, ela já esteve aqui, ela é uma gata, garota maravilhosa, entende muito, que é a Tami. Então, em breve, vocês vão ter uma pessoa que entende do negócio aqui falando, tá? Mas antes eu vou falar umas coisinhas para vocês, porque eu estudei. Vocês sabem que eu estudo, né? Então, a minha experiência esse ano com a ficção científica foi com Kindred, da Octavia E. Butler, que foi um livro assim que, ok, eu achei bacana a ideia. Daí, olha quem sou eu, né, pra achar que tinha uns furos da narrativa. Ai, cala a boca, Carolina, vai te enxergar. Também li, vou mostrar pra vocês, peraí. Também li A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula K. Le Guin. Por culpa da Tami, foi ela que mandou, eu li. Ela não terminou ainda, mas eu já terminei. Gostei? Não. Eu quase morri de frio. Porque tem um trecho desse livro que tem dois caras caminhando num lugar frio, tipo só menos 50 graus. Na rua aqui tava 25 graus, tá? Eu tava dentro de casa com um moletom com capuz na cabeça, um edredom cobertor, morrendo de frio, lendo os caras caminhando na neve. Só um pouquinho. Porque eu sou dessas, né, gente? Eu sim, né, me deixo levar. E também eu li O Último Ancestral, que é de um escritor brasileiro. Não tô me lembrando o nome dele agora, mas eu vou botar aqui o nome dele. Ele concorreu até um prêmio há pouco tempo. Eu fui lá, votei nele porque eu achei esse livro sensacional. Ele é um afrofuturismo. Daqui a pouco eu também já vou falar sobre isso. Mas daí então, quando eu fui ler Kindred, eu pensei assim: puxa, mas eu não entendo nada do que é ficção científica. Não entendo nada. Vou ler um pouquinho. E fiz uma pesquisa, tá? Aqui anotadinho na minha fichinha. Eu vou ler para vocês o que eu pesquisei. Então, eu li, eu vi, né? Pesquisei, aprendi que existem tipos de ficção científica. Que na minha burrice era só Star Wars. Porque a gente tem que ser burra, mas a gente tem que ir em busca do conhecimento, né, gente? Pelo menos eu fiz isso. Então, eu anotei alguns tipos, que começando pelo afrofuturismo, porque Kindred e O Último Ancestral são afrofuturistas. Então, é uma narrativa que combina a ficção científica e a cosmologia africana. Né? É um livro que traz, então, a ficção científica e focando e trazendo a situação em que o povo negro está vivendo naquela sociedade, o que a sociedade, como a sociedade está se comportando e tudo que envolve a ficção científica, tecnologia, avanços em relação ao povo negro. Também soube que existe a ficção científica soft, que é uma trama que tende a privilegiar os dramas humanos,
deixando em segundo plano detalhes instrumentais. Também existe a realidade paralela, que trata de outras realidades que coexistem e se comunicam com a nossa, podendo ser acessadas por meio de portais físicos ou mentais. Daí eu não sei. Eu pensei em Doctor Who, mas eu não sei se combina. Se vocês entendem, me digam se Doctor Who poderia ser uma ficção científica de realidade paralela. Talvez eu esteja sendo burra aqui, mas né, não tem problema. Tô assumindo pelo menos a burrice. Também existe a ficção científica de viagem no tempo e a feminista. E a Octavia Butler, que foi que escreveu Kindred, ela é um dos nomes mais fortes do afrofuturismo. Daí, gente, eu vou passar aqui para as anotações que eu fiz sobre o que eu aprendi com esse livro, sobre o primeiro livro de ficção científica, então, aqui do Brasil, tá? Então, ele fala o seguinte no comecinho: viagens no tempo, mundos paralelos, repletos de tecnologia inimagináveis, poderes inalcançáveis por qualquer ser humano. Então ele meio que fala que isso é ficção científica, né? Mais um itemzinho aqui para aquela minha ficha. E o pioneiro desse gênero aqui no Brasil começou a ser escrito em 1868. E chama História do Brasil, escrita no ano de 2000. Foi escrito pelo Joaquim Felício dos Santos. Então pensem, em 1868, o Joaquim Felício falou assim: quero escrever uma coisa aqui de ficção científica, vou imaginar o futuro, 2000, ano de 2000. Pensa, gente, a gente já passou 22 anos do ano de 2000. Estamos em 2022. Isso não choca vocês, gente? Comentem aqui. Vocês também achavam que no ano 2000 a gente ia estar assim com carros voadores, tipo os Jetsons? Vocês são do tempo dos Jetsons? Vocês conhecem o desenho dos Jetsons? Porque eu sou antiga, né, gente? Então comentem aqui pra mim, deixem aqui nos comentários como é que vocês achavam que ia ser o ano 2000. Porque eu achei, né, que nossa, o ano 2000 ia ser muita tecnologia, muita coisa incrível. E estamos aqui nós, né? E tô eu aqui gravando esse vídeo com o meu varal de roupa, uma pilha de 3 livros para conseguir gravar isso aqui para vocês. Ai, que tristeza. Mas voltando, tá? Coisas sobre, então, esse livro de ficção científica brasileira. Esse livro que chamava, então, A História do Brasil escrita no ano de 2000, ele, como todo bom livro ali de 1860 e poucos aqui no Brasil, foi primeiro publicado em formato de folhetim, ou seja, os capítulos dele saíam uma vez por semana aí no jornal, né? Como todos os bons livros românticos, ele também foi nesse esquema. E foi no jornal republicano O Jequitinhonha. Errei. O Jequitinhonha. E esse jornal fazia oposição a Dom Pedro II. E justamente Dom Pedro II era o protagonista dessa história. E ele não era muito bem falado nessa história. Eu vou ler para vocês um trechinho do que diz aqui. O protagonista da história é o próprio Dom Pedro II, que após viajar no tempo, desembarca no ano 2000 e descobre um Brasil bem diferente do qual governava. Um país desenvolvido e igualitário. Pobrezinho, né? Mais do que ser escrita para imaginar a ciência e a tecnologia, um século e meio depois, as linhas foram redigidas para fazer uma crítica política ao imperador. A partezinha de falar para vocês sobre esse primeiro livro da ficção científica no Brasil termina aqui. E agora eu vou deixar vocês com a pessoa que entende muito mais do que eu de ficção científica, que é a Tami. Então presta atenção aí nas coisas que ela vai contar para vocês. Oi, eu sou a Tami. Eu tô muito feliz de estar aqui no Muitas Coisas de Carol hoje para falar sobre ficção científica. Desde que a Carol me chamou para fazer esse vídeo, eu fiquei pensando sobre o assunto e eu me dei conta de que ele faz parte da minha vida desde quando eu era bem pequena. Mas é claro que começou com os filmes, né? E por influência da minha mãe, que é muito cinéfila. Então, quando eu era pequena, a gente via alguns clássicos, tipo Matrix, ou aí Inteligência Artificial, que é um filme do Steven Spielberg que a gente viu acho que 1 milhão de vezes. Então às vezes eu me emocionava muito. Mas, enfim, são filmes que fizeram parte aí da minha infância e acabaram despertando esse interesse, né? Indo para os livros, quando eu comecei a mesmo criar a minha vida de leitora e escolher melhor o que eu ia ler, eu então me interessei por esses livros que deram origem, né, a esses filmes que eu assistia e amava, enfim. Um filme que a minha mãe me mostrou foi o Blade Runner, que mudou a minha vida, assim, eu achei a coisa mais genial do universo quando eu assisti.
E aí eu descobri que tinha um livro e pensei, bom, então vou ler este livro, que é O Android Sonho com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick. É um dos meus nomes favoritos de livro, considerando que esse foi um dos primeiros, ou se não o primeiro livro que eu peguei para ler dentro desse gênero de ficção científica. Realmente foi um choque para mim. Eu não me acostumei muito bem com o estilo narrativo, com a forma do autor contar a história. Ainda mais o choque para mim que eu tinha consumido primeiro o filme e depois o livro, que eles são um pouco diferentes, né? Então foi uma experiência um pouco estranha, mas ao mesmo tempo eu gostei e quis ir atrás de outros livros, né? Pra entender melhor, assim, como que esse gênero se desenvolvia. O outro livro que eu li, eu lembro que mais ou menos na mesma época, foi o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. É uma história clássica, né? Considerado um livro clássico, acho que até lido em escolas. E traz realmente mais essa visão. Claro, eu acho que todo livro de ficção científica é uma alegoria para o que a gente vive, uma metáfora, algo que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia, na sociedade que a gente vive hoje. Mas esse aqui, de certa forma, acho que é um pouco mais escancarada, né? É uma história sobre queimar livros e impedir as pessoas de ler. Então, acho que fica bem mais na cara, assim, essa crítica social. E é muito bom. Outro livro dentro do gênero que eu li mais recentemente e gostei demais e me fez pensar que talvez eu goste de uma ficção científica que misture um pouco de fantasia, no sentido de ter uma jornada do herói, de ter o escolhido, de mostrar todo o desenvolvimento dele para chegar, para cumprir o destino dele, né? Foi Duna, do Frank Herbert. Eu também tive um pouco de dificuldade no início do livro. Eu acho que todo livro de ficção científica, quando ele vai nos apresentar um mundo que a gente não conhece, principalmente esses que são muito mais acentuados na parte da ficção, no sentido de ter os próprios nomes das próprias coisas. Então começam os diálogos e você não entende absolutamente nada, mas com o tempo você vai pegando, é tudo questão realmente de desenvolvimento. E Duna é um livro sensacional, porque também traz, claro, essa questão da crítica social, do controle das pessoas, da manutenção da burguesia no poder, tudo mais. Claro, tudo dentro da alegoria e do universo de Duna, né? E quando você entra nesse mundo da ficção científica, é muito comum você ter contato com esses autores que eu acabei de mostrar e com outros tantos, tipo Isaac Asimov, George Orwell, enfim, vários. E aí teve um momento que eu parei e pensei, cara, cadê as mulheres? Onde estão as mulheres autoras de ficção científica, né? E fui pesquisar, fui atrás. Claro que não vem tão fácil quanto esses autores quando você começa a se interessar por esse gênero, mas eu li também o Frankenstein, da Mary Shelley, que é considerado o nascimento da ficção científica, né? Que também é um livro muito, muito, muito existencialista, que fala sobre realmente a nossa relação humana com a criatura feita nesse livro, né? É interessante analisar como todas as pessoas reagiam a essa criatura, enfim, como isso levou ela a fazer o que ela faz. Mas eu indico demais, assim, esse aqui é um clássico, que realmente vale ler para entender o início de tudo. E é interessante ler esse tipo de livro porque daí você vê, então tal coisa veio disso, nasceu disso. Então é muito, muito, muito interessante mesmo. Como eu falei antes, então toda ficção científica eu acredito que seja uma metáfora, uma crítica social, mas lendo esses livros para mim ainda faltava alguma coisa. Foi quando eu descobri a existência da Octavia Butler e eu li Kindred. Esse livro aqui realmente ele virou uma chavinha pra mim, que daí eu me dei conta de que a ficção científica também pode abordar esse tipo de assunto. Uma coisa que eu senti então falta nesses outros livros de se abordar da questão de gênero, de raça. Claro, é uma alegoria, a gente consegue colocar onde a gente encaixar onde a gente achar que dá, sabe? Mas aqui é tudo muito direto, é tudo muito claro, a história é sobre isso, sabe? Então, Kindred pra mim realmente
é o que representa a ficção científica que eu gosto de ler, que eu quero ler, que eu quero me aprofundar. Tanto que eu realmente tenho um plano de vida, assim, de ler todos os livros da Octavia. Só pra finalizar, então, eu acho que vale explicar um pouco mais sobre o que me atrai na ficção científica, que é justamente a criação de mundos. Mundos completamente diferentes desses que a gente vive. A gente pode pegar um livro de suspense, um livro, enfim, de romance, de tudo que ele vai se passar na nossa realidade, com coisas que se a gente não viu, a gente, sei lá, já viu na TV, já viu nos livros de história, mas que existe. A ficção científica, ela te permite adentrar um mundo completamente novo, sabe? Um mundo de coisas que não existem, de pessoas que não são da forma como a gente está acostumado, que não têm os mesmos hábitos, que não falam a mesma língua, que não dão nome para as coisas como a gente dá nome para as coisas, que realmente tem um mundo e uma vivência completamente diferente. E eu admiro muito os autores que conseguem trazer isso, fazer a nossa imaginação funcionar, né? Fazer a nossa imaginação voar. E isso é muito, muito bom. Recomendo demais a leitura de livros de ficção científica. Até a próxima! Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, apesar da minha falta de experiência com a leitura de ficção científica, que esse vídeo tenha, de repente, aí, instigado vocês a saber um pouquinho mais, ou se vocês sabem muito de ficção científica, por favor, gente, conta aqui nos comentários, dividam a sabedoria de vocês com a gente, deixe uma curtida se vocês gostaram, e eu vou repetir, esse ano, então, até agora, eu li 3 livros de ficção científica, Kindred, que eu achei mais ou menos, mas foi por falta de experiência de leitura. A Mão Esquerda da Solidão, foi um sofrimento. E o Último Ancestral, que eu amei e indico muito. Contem se vocês já leram algum desses livros, o que vocês já acharam deles, o que vocês acharam deste vídeo, se eu tenho que calar minha boca e não falar do que eu não sei ou do que eu não entendo muito. Espero que vocês tenham gostado. Deixe uma curtida. Lembrem que ajudar o canal a crescer é só deixar uma curtida, é só comentar com um emoji que seja, vocês já ajudam muito aqui, certo? E também compartilhem esse vídeo com quem você sabe que gosta de ficção científica, você sabe que entende e que pode deixar o seu conhecimento aqui nos comentários para nos ajudar a também a crescer nesse assunto. Um beijo para vocês e até mais ler.